Pessoal, bom dia. Vou começar a explicar para vocês sobre as relações ecológicas. Meu nome é Saulo, sou tutor de SEAD do Polo de Três Rios. As relações ecológicas, numa visão geral, elas ocorrem de forma harmônica e desarmônica. Lembrando que uma relação ecológica harmônica, nenhum indivíduo leva desvantagem, pelo menos um indivíduo leva vantagem, e numa relação desarmônica, pelo menos um indivíduo leva desvantagem, ou todos os indivíduos levam desvantagem. Essas relações elas podem acontecer de forma interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes ou intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. Então, nós temos alguns exemplos aqui de relações tanto interespecíficas harmônicas como interespecíficas desarmônicas, assim como intraespecíficas harmônicas e intraespecíficas desarmônicas. Começando com as relações intraespecíficas harmônicas, nós temos o caso da colônia e da sociedade. Tanto a colônia quanto a sociedade são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, e são harmônicas, porque os indivíduos levam vantagem. Na colônia nós temos dois tipos. A isomórfica, que os indivíduos estão ligados morfologicamente e não têm divisão de trabalho, eles executam o mesmo trabalho, e a heteromórfica, que os indivíduos, apesar de estarem unidos no mesmo substrato, eles têm uma divisão de trabalho em relação ao indivíduo como um todo. E na sociedade, esses indivíduos estão livres, não estão ligados anatomicamente, e existe uma divisão de trabalho. Então, nós temos alguns exemplos em relação a isso. Na colônia, nós temos o exemplo de isomórfica, que é os corais, essa daqui, e um exemplo de heteromórfica da caravela, desse indivíduo chamado caravela. E um exemplo de sociedade das formigas, ok? Partindo para as relações de protocooperação e mutualismo, acontece o seguinte: a protocooperação e mutualismo são relações bem semelhantes. Os indivíduos, um auxilia o outro, porque são relações interespecíficas, ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, e um ajuda o outro, e essa ajuda mútua acaba facilitando a vida de ambos. Porém, na protocooperação, o indivíduo ele é independente do outro. Então, se o indivíduo morre, o outro permanece vivo. No mutualismo, não. A relação é dependente um do outro. Se o indivíduo morre, o outro obrigatoriamente morre, porque um depende do outro para sobreviver. Um bom exemplo dessas relações, no caso da protocooperação, é a anêmona, né, e o peixe palhaço, do Procurando Nemo, é um bom exemplo disso, da Nemo. E do mutualismo, um ótimo exemplo que a gente vê nos troncos das árvores, que são os líquens, que é uma associação de algas e fungos. Se a alga morrer, o fungo morre. Se o fungo morrer, a alga morre, porque os dois, um depende do outro para sobreviver. A outra relação interespecífica é o comensalismo. O indivíduo se aproveita da sobra dos outros. Então é bom para o comensal, para o indivíduo que se alimenta, e é indiferente para quem liberou esse resíduo. Tem um exemplo aqui do ácaro na traqueia da abelha. O ácaro se alimenta de resíduos no pó, né, do ar que a abelha respira. E o inquilinismo é um outro exemplo de comensalismo, mas na realidade o inquilinismo, o indivíduo utiliza o outro como moradia, por isso que o nome é inquilinismo, ele acaba virando inquilino do outro. É muito comum na natureza casos de epífitas. Epífitas são plantas que são inquilinas de outras plantas, por exemplo, a bromélia aqui. E quando a gente parte agora para relações desarmônicas, nós temos a competição, que pode ser tanto intra quanto inter. Qual é a diferença? Intra, entre indivíduos da mesma espécie. Inter, entre indivíduos de espécies diferentes. A intra, existe principalmente a competição sexual. A inter não. A inter é mais por alimento, por outras questões. Temos o parasitismo, tá? O parasitismo pode ser o ectoparasitismo ou endoparasitismo, parasitismo do lado de fora do indivíduo ou parasitismo do lado de dentro do indivíduo, e esse indivíduo que é o hospedeiro, ele pode ser intermediário ou definitivo, ok? E nós vamos para o predatismo. O predatismo, nós temos a situação entre o predador e a presa, o predador que se alimenta da presa, a presa que é predada, é alimentado, né?